Entregue o seu caminho ao Senhor, confie nele e o mais ele fará. São palavras do Salmo 37, verso 5. E o Salmo 37 é um dos salmos muito usados entre os cristãos. É um salmo de apoio, é um salmo de encorajamento. É um salmo que os cristãos usam para se animar mutuamente em tempos difíceis, em tempos de crise, em tempos de adversidade. Por isso também hoje no estudo bíblico da Comunidade Evangélica Luterana Cristo de Porto Alegre, eu quero abordar alguns versos do Salmo 37 e a partir deles construir uma reflexão que peço ao bom Deus que seja significativa para a sua vida e também para a minha vida. Eu sou o pastor Reinaldo e vou conduzir este momento de estudo bíblico. Normalmente, como eu estava dizendo, nós usamos este salmo em tempos de adversidade, em tempos de crise. Quando os nossos caminhos parecem estar todos fechados, quando nós não vemos portas abertas, quando não vemos soluções e só vemos barreiras em nossos caminhos, nos lembramos das palavras do Salmo 37. Entregue o seu caminho ao Senhor, o seu caminho. Confie nele, confia no Senhor e o mais ele fará. Mas logo nós nos perguntamos o que significa entregar o caminho ao Senhor. De uma maneira bem simples, diríamos que entregar o caminho ao Senhor significa entregar ao Senhor nossas dores, nossas dificuldades, nossas lutas, nossos problemas, nossas aflições, os fardos pesados que muitas vezes precisamos carregar e que fazem parte do nosso caminho. Então, entregar isto ao Senhor, na certeza de que o Senhor nos acolhe e Ele nos dará o que nós precisamos. Mas, por outro lado, entregue o seu caminho ao Senhor também significa entregar ao Senhor Deus a direção da nossa vida, o comando da nossa vida. Muitas vezes, quando uma loja muda de dono, aparece lá a placa nova direção. E é mais ou menos esse o sentido também do Salmo 37, verso 5. Entregue a sua vida, a direção de sua vida, todos os seus caminhos, entregue ao Senhor. Permita que Ele comande e dirija a sua vida. Entregue seu caminho ao Senhor, confie nele e o mais Ele fará. Mas eu quero olhar com você alguns versos do Salmo 37, até para entendermos um pouco melhor o contexto em que o Salmo foi escrito. E entendendo um pouco do contexto, também vamos entender melhor a mensagem do Salmo. É mais um Salmo do rei Davi, e sempre é importante lembrar que Davi, que começou sendo um pastor de ovelhas, um cuidador de ovelhas, foi escolhido por Deus para ser rei sobre todo o povo de Israel. E sem dúvida Davi tornou-se a grande referência como rei do povo de Israel. Contudo, na sua condição de rei, ele não estava livre das ameaças, das ameaças de inimigos, não estava livre dos interesses dos que o rodeavam. E muitas vezes ele era alvo de tentativas de o derrubarem do trono. Lembram, seu próprio filho Absalão organizou um exército e tentou tomar o reino de Israel, tomar o reino do seu pai Davi. E então, nesse contexto de ameaças e muitas vezes de injustiças, de maledicências, porque falsas acusações vinham de todos os lados, e quem está em posição de comando sabe o que isto significa. Pois bem,
Esse é mais ou menos o contexto. Pois bem, dentro do contexto em que viveu o rei Davi, ele fala ao nosso coração e nos orienta dizendo: entregue seu caminho ao Senhor, confie nele e o mais ele fará. O salmo começa com as palavras: não se irrite por causa dos malfeitores, nem tenha inveja dos que praticam a iniquidade. Esse era o contexto de vida do rei Davi. Malfeitores, pessoas que também tramavam e faziam o mal contra o rei, contra a nação, aqueles que, motivados pela inveja, praticavam a iniquidade. Então o salmista aconselha agora a nós cristãos, dizendo: não se irritem por causa de malfeitores, nem tenham inveja dos que praticam a iniquidade. Eles vão murchar como a erva verde. E aí ele dá o segundo conselho, que está no verso 3. Confie no Senhor e faça o bem. Habite na terra e alimente-se da verdade. Confie no Senhor e faça o bem. Ou seja, continue sendo correto. Mesmo se você sofre ameaças, mesmo se você sofre injustiças, continue fazendo o que é correto. Faça o bem e confie no Senhor. E alimente-se da verdade. Não entre em tramas enganosas. Permaneça na verdade e alimente-se da verdade. E então, em seguida, vem a palavra do verso 5. Entregue o seu caminho ao Senhor, confie nele e o mais ele fará. Aquilo que não está ao teu alcance, tenha certeza de que o Senhor fará. E no verso 7, o salmista usa um verbo ainda mais enfático, quando orienta dizendo: descanse no Senhor e espere nele. Descanse no Senhor e espere nele. Não se irrite por causa daquele que prospera em seu caminho, por causa do que realiza os seus maus desígnios. Vejam, esse é o nosso contexto de vida também. Ao nosso redor também tem pessoas que têm maus propósitos, que tramam maldades, muitas vezes, que nos afetam também. E o salmista orienta dizendo: não se irrite. Não se irrite. Verso 8, observem como ele continua: deixe a ira, abandone o furor, não se irrite, isto certamente acabará mal. Sem dúvida, há muitas coisas que nos irritam, que fazem o sangue ferver, subir, e nós gostaríamos de, fazer justiça com nossas próprias mãos. Nós gostaríamos muitas vezes de tomar nossas atitudes, de vingar aquilo que, o mal que eventualmente alguém pratica contra nós. Esse é o nosso contexto. E é interessante que o salmista Davi, que experimentava tudo isso, orienta dizendo: deixe a ira, abandone o furor, isto certamente não acaba bem, não se irrite. Sem dúvida é um dom de Deus também a gente poder manter a calma diante de injustiças, diante de maledicências, diante de propósitos maldosos de outras pessoas. Isso pode nos afetar. E em maior ou menor intensidade nós sentimos isso no nosso dia a dia. Podemos sentir dentro da família, na sociedade, talvez no nosso local de trabalho, dentro do país, dentro da nação, na política da nação, nós sentimos isso. E muitas vezes gostaríamos de tomar atitudes para darmos um basta em algumas coisas, que nem sempre estão no nosso alcance. E o salmista nos orienta dizendo: deixe a ira passar, abandone o furor, não se irrite. E aí voltamos ao verso 3, confie no Senhor e faça o bem. Siga neste caminho.
Mas ele vai mais adiante, já mais para o final do Salmo, lá no verso 23, o salmista orienta, dizendo, e são palavras assim de consolo e de força: o Senhor firma os passos do homem bom. O Senhor se agrada do seu caminho. Se ele cair, não ficará prostrado, porque o Senhor o segura pela mão. E aí vem as palavras do verso 25, palavras muito consoladoras, onde o salmista dá o testemunho de sua própria experiência. Fui moço e agora sou velho, porém jamais vi o justo desamparado, nem a sua descendência a mendigar pão. É o seu histórico de vida. É como se ele dissesse: olha, gente, eu já vivi muita coisa. Eu fui jovem, fui moço, eu cuidava de ovelhas, eu defendia o meu rebanho de ovelhas dos ataques de ursos e outros animais selvagens. Agora eu já sou idoso, mas uma coisa eu posso assegurar para vocês, diz o salmista: nunca vi o justo desamparado. O justo, sem dúvida, é aquele que age de modo justo, mas o justo também é aquele que confia no Senhor, na justiça de Deus, no amor de Deus que nos salvou e que nos perdoou e que guia a nossa vida. Vejam que palavras maravilhosas. Nunca vi um filho de Deus desamparado. Os filhos de Deus também sofrem as mesmas adversidades de todos os seres humanos. Eles não estão isentos, eles não estão livres, mas eles nunca serão desamparados. Confie no Senhor e faça o bem. Entregue seu caminho ao Senhor. Os que confiam no Senhor jamais serão desamparados. Repito, eles também poderão sofrer as mesmas dificuldades que todos os seres humanos sofrem. Mas se caírem, como disse o salmista, não vão ficar prostrados, porque o Senhor os sustenta, o Senhor os levanta. E talvez um último versículo, é o 34, que ainda quero destacar, diz assim: espere no Senhor e ande nos seus caminhos. Lembram que o Salmo começou com essa palavra: entregue o seu caminho, o seu caminho entregue-o ao Senhor. E agora o Salmo termina dizendo: entregue ao Senhor os seus caminhos. Então, confia no Senhor e agora entregue seus caminhos, a direção de sua vida, o socorro para os seus problemas. Entregue ao Senhor. Muito bem. É importante lembrar que nós cristãos, nós procuramos não insistir em nossos caminhos, porque cada um de nós estabeleceu caminhos por onde quer andar, metas que quer alcançar, e isso tudo é correto e é importante e necessário para a vida do cristão. Contudo, o cristão se submete aos caminhos do Senhor. Então ele não insiste nos seus caminhos. Até porque, como disse o profeta Jeremias, o coração humano é enganoso. E o nosso coração, ele pode nos enganar naquilo que nós queremos alcançar, naquilo que nós colocamos como objetivo de nossa vida. Nosso coração pode nos enganar. Por isso, exatamente, nós não determinamos a Deus o que nós queremos ser, o que nós queremos ter e o que nós queremos alcançar. Porque entregar o caminho ao Senhor significa viver da maneira como aquele hino, o hino 278 do nosso hinário nos orienta. Do poder de Deus depende tudo que o homem empreende, mais que de outro bem qualquer. E quem puser sua esperança no Senhor, certamente alcança tudo quanto lhe couber. E o último verso, verso 5 deste hino,
diz assim, o texto é assim: Ele sabe deleitar-me, ou seja, Deus sabe satisfazer aquilo que eu gostaria de ter ou de ser. Ele sabe deleitar-me, os meus anseios contentar-me, bem conforme o seu dispor. E agora continua assim: não suceda que me atreva e algo ao meu Senhor prescreva. Eu só confio no seu amor. Esse é o princípio do entregar o caminho ao Senhor. Você deve ter ouvido, e frequentemente também em programas religiosos, se afirma de que o cristão, na verdade, pode e deve determinar o que Deus deve fazer. O que você pensa disso? Será que um cristão pode determinar a Deus o que ele deve fazer? As palavras do hino são até uma oração. Não aconteça que eu me atreva a prescrever algo ao meu Senhor, ou a querer determinar como deve ser o meu caminho. Pelo contrário, eu, como filho de Deus, eu entrego o meu caminho e a direção do meu viver ao meu Senhor. Então é bem importante isto aqui. E também é importante a gente lembrar que os caminhos de Deus, eles podem ser diferentes dos nossos. É importante considerar isso. E aí eu me lembro das palavras do profeta Isaías. E você vai lembrar delas também. Isaías capítulo 55. Isaías 55, a partir do verso 6, é bem significativo. Isaías 55, 6 em diante. Busquem o Senhor enquanto ele pode ser encontrado. Invoquem-no enquanto ele está perto. Que o ímpio abandone seu mau caminho. E o homem mau abandone os seus pensamentos maus. Converta-se ao Senhor, e o Senhor se compadecerá dele. Volte-se para o nosso Deus, porque é rico em perdoar. E agora a partir do 8. Porque os meus pensamentos, diz Deus ao povo de Israel e a nós, os meus pensamentos não são os pensamentos de vocês, e os caminhos de vocês não são os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim os meus caminhos são mais altos do que os seus caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os pensamentos de vocês. Nós temos que ter consciência disso. Sem dúvida, nós gostaríamos que os nossos caminhos, que nós planejamos, com responsabilidade, sem dúvida, que eles prevalecessem e que as coisas em nossa vida acontecessem da maneira como nós gostaríamos ou da maneira como nós planejamos. Contudo, como cristãos, nós sabemos que os pensamentos e os caminhos de Deus, eles são mais altos, mais sublimes, mais completos, mais perfeitos do que os nossos. E exatamente por isso é que o rei Davi aconselha: entregue seu caminho ao Senhor. Confie nele. Né? Ele tem planos e propósitos que vão muito além daquilo que nós podemos imaginar. E muitas vezes muito mais perfeitos. Então também esse é um destaque importante. Ter consciência de que os caminhos, planos e pensamentos de Deus podem ser diferentes dos nossos, e muitas vezes são. Entregar o caminho ao Senhor significa também submeter-se aos propósitos e à santa vontade do nosso Deus. E um outro ponto, e com ele eu estou indo mais para o final desse estudo, também lembrar, ainda nesse ponto de que os caminhos de Deus podem ser diferentes dos nossos,
Eu lembro de um outro hino do Inário Luterano, que é o hino 426. Eu creio em ti, Senhor, pois tu sofreste a dor por mim na cruz. Por isso vem, ouve o meu orar, tira a culpa e faze-me ficar só teu, Senhor. No verso 2, a oração é: vem rica graça dar e força para amar. Verso 3, e quando eu percorrer o vale do sofrer, vem me guiar. Vejam, isso é entregar o caminho ao Senhor. Mas eu quero destacar o verso 4, onde diz assim: meu sonho vai findar, a vida irá mudar, a morte vem. Ou seja, meus caminhos vão acabar, meus caminhos terrenos vão findar. Não só meus sonhos, mas meus caminhos vão findar. A vida mudará quando a morte vem. E aí ele ora assim: quando isto acontecer, tira o medo então, do céu me dá visão e toma a minha mão, Jesus. Amém. Então, outra coisa que é importante nós termos consciência e viver nessa perspectiva de que nossos caminhos, por mais bem planejados, organizados e executados, eles um dia vão findar. E vão findar quando a morte vem. E aí os sonhos, os caminhos terrenos acabam. E aí o que permanece? Permanece o caminho. E é exatamente com esse enfoque que eu quero concluir este estudo. Repito, nossos caminhos terrenos, muitas vezes tortuosos, confusos, complicados, nós podemos entregá-los àquele que é o caminho. E esse é um tremendo consolo para todos os cristãos. E os cristãos lembram que podem entregar seus caminhos ao Senhor, porque o Senhor se apresentou como sendo o caminho. Jesus se apresentou no mundo de muitas maneiras. Se apresentou como a luz do mundo, ele se apresentou como a porta, como o pastor que cuida de ovelhas, mas ele também se apresentou como sendo o caminho. E isso está muito claro nas palavras lá do Evangelho de João, capítulo 14, quando Jesus diz: na casa de meu Pai há muitas moradas, eu vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei, para que onde eu estou, vocês também estejam. E aí o discípulo Tomé disse: Senhor, nós nem sabemos para onde tu vais. Como é que nós vamos saber o caminho? Ocasião então que Jesus diz: eu sou o caminho. E ninguém vem ao Pai senão por mim. Eu sou o caminho. Por isso digo, quando nossos caminhos terrenos findarem, resta o caminho, Jesus. É interessante que os primeiros cristãos, logo depois da ascensão do Senhor Jesus, eles ainda não eram identificados pelo nome de cristãos. E pela primeira vez, vocês podem conferir Atos capítulo 11, na cidade de Antioquia, na Síria, pela primeira vez, estes seguidores de Jesus são chamados de cristãos. Porém, antes disso, eles são conhecidos como os seguidores do caminho. Porque é exatamente o Senhor Jesus, com sua morte redentora na cruz e com sua vitoriosa ressurreição, ele abriu o caminho para o Pai, para a reconciliação. Assim ele nos reconciliou com o Pai. E esse caminho, que por causa do pecado estava totalmente fechado, ele foi aberto. Por isso Jesus é o caminho que nos leva ao Pai. E ninguém vem ao Pai senão por mim, diz Jesus. É tão significativo também nós
nos considerarmos como aqueles que são do caminho. Por isso, querida irmã, querido irmão, concluindo esse breve momento de estudo bíblico, gostaria então de lhe incentivar a usar o Salmo 37 e então lembrar algumas coisas importantes que o salmista Davi nos lembrou. Primeiro, se em nossos caminhos nós sofremos injustiças, se nós somos atacados, somos prejudicados, não se irritem, diz o salmista. Não se irritem, confiem no Senhor e façam o bem. Continuem vivendo de acordo com a verdade e façam o bem. Não tentem resolver tudo com as próprias mãos. É como se o salmista dissesse assim: confiem no Senhor. E aí ele vai adiante e diz: entreguem vosso caminho ao Senhor. Coloquem sobre ele vossos pesos, fardos, culpas, mas entreguem também a direção da vossa vida ao Senhor. Descansem nele, né? Descansem nele, ele é fiel em todas as suas promessas. Lembrem sempre do testemunho do próprio rei Davi, quando ele disse: olha, desde a minha infância, desde a minha juventude, eu tenho experimentado de que os que confiam no Senhor não serão desamparados. Fui moço, sou velho agora, nunca vi um filho de Deus desamparado. Lembre sempre que mesmo na condição de cristãos, nós não estamos livres dos sofrimentos deste mundo. Mas a grande diferença é que o Senhor não desampara os seus. E quando eles caem, ele os levanta, os toma pela mão e os levanta. Então, minha irmã, meu irmão, entregue seu caminho ao Senhor. Confie nele e o mais ele fará. Sobretudo, fique firme no caminho, que é Jesus. E entregue o seu viver na direção do seu Deus. Que você tenha uma abençoada semana. Eu me despeço aqui, né, com esse momento de estudo bíblico, convidando você para continuarmos na próxima quinta-feira, sempre nesse horário de 19h30, o momento de estudo bíblico da Comunidade Evangélica Luterana Cristo de Porto Alegre. Um grande abraço e continue animando outros com as palavras do Salmo 37. Se você se sente animado com essas palavras, agora use-as para animar e encorajar outros. Um grande abraço, a bênção de Deus, até o próximo estudo.